Continuando. Falando sobre a atmosfera, tá, pessoal? Porque o vídeo cortou. Como provar a existência, né, da composição da atmosfera? Aí aqui, vocês têm na página 224 uma experiência, tá? Vamos lá. Nas regiões da atmosfera mais próxima à Terra, o ar contém variadas quantidades de diversos gases. Como você faria para descobrir os gases? Que gases são esses? O experimento a seguir vai nos ajudar a descobrir. O que a gente precisaria? 2 velas, fósforo, água, bandeja, copo de vidro transparente, uma pequena porção de massa para modelar, ou fita adesiva. Um procedimento, o que a gente faria? Fixar as 2 velas no prato, um pouco distante uma da outra, coloque água no prato, tá? Acenda as 2 velas, vire o copo em cima de uma das velas acesas e posicionando em cima do recipiente. Então, você vai virar o copo em cima da vela, igual a menina tá fazendo aqui. Ó. Essa situação aqui, gente, muito simples. Bota a água no prato, tá? Aguarde alguns segundos. O que vai acontecer? Vocês vão ver que a vela que permanece sem o copo, tá? Ela vai se manter acesa. A vela que está com o copo, ela vai apagar e a água ainda vai subir para cima do copo. Agora, por que isso acontece, tá? Vamos lá. A vela, o que aconteceu com a vela que foi coberta pelo copo? Ela se apaga. Como você explica isso? O fogo consome, tá? O fogo consome o oxigênio contido no copo. Eu mesmo botei, eu mesmo fiquei me perguntando, tá? O fogo consome o oxigênio contido no copo. Então, todo o oxigênio que tem dentro do copo, o fogo vai consumir, tá? E libera o dióxido de carbono. Vai liberar um outro gás, o dióxido de carbono. Então, não tem como se manter acesa a vela. O que você observou no interior do copo? Por que isso aconteceu? A água subiu. Por quê? Pois o dióxido de carbono é solúvel em água. O gás de dióxido de carbono se dissolveu na água e fez com que ela subisse, tá bom? Ela ocupou o espaço que tinha para ela. Porque a vela que não foi coberta pelo copo permaneceu acesa. O que acontece, gente? Na atmosfera há maior presença de oxigênio, então vai haver a combustão, não é? Então eu botei assim para vocês. Pois não há mais oxigênio suficiente dentro do copo, então a do copo apagou. Mas na atmosfera há. Então a vela sem o copo, ela está nas condições perfeitas para acontecer a combustão, tá? Na página 225, vocês têm um assunto sobre outros planetas, tá? Sobre a atmosfera de outros planetas, vocês leiam. E sobre o efeito estufa. O efeito estufa ocorre porque os gases da atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, criam uma camada que retém a radiação solar ao redor do planeta, mantendo o calor próximo da crosta terrestre. Não tem a estufa onde a gente guarda os salgadinhos? Então, imagina que o nosso planeta tem uma estufa e o calor fica retido, tá? O efeito estufa, pessoal, é uma condição natural do nosso planeta, tá? Camada de ozônio. Nas partes mais altas da atmosfera há uma frágil camada de ozônio, tá? Que filtra os raios ultravioletas. Essa camada de ozônio, ela é tão importante porque ela que permite que os gases, tá? Apenas o essencial que os raios solares, somente o essencial entre a nossa atmosfera. Se não houvesse a camada de ozônio, nós teríamos aí uma condição de calor insuportável, tá? Agora, o que está acontecendo com a camada de ozônio? Na década de 1980, os pesquisadores descobriram algumas substâncias fabricadas pelo ser humano que estão destruindo a camada de ozônio, exatamente, tá? Essas substâncias, elas são aquelas que possuem gases clorofluorocarbonos, tá? Ou clorofluorcarbonetos, são os CF6, liberados pelos aerosóis, exatamente, pelo vazamento de equipamento de refrigeração e nas indústrias de produção de material plástico. Então, ó,
São essas condições que nós temos esse tipo de clorofluorcarbonos. Quando esses gases sobem à atmosfera superior, tá? Lá na parte superior da atmosfera, eles liberam cloro e transformam o oxigênio transformam o ozônio em oxigênio, tá? Entretanto, apesar de ser um gás benéfico para a vida na Terra, o oxigênio não protege com os raios, né? Não nos protege dos raios ultravioletas. Então é muito perigoso, tá bom? Ainda falando sobre a camada de ozônio, tá? Pois ela que permite a condição ideal, não é, de calor para a nossa sobrevivência. Número 1 é pessoal, você pode fazer uma ilustração como se fosse um gráfico mostrando a maior composição de gases, tá? Número 2, o ar está ao nosso redor e é uma forma de camada contínua, tá? Ao redor da Terra. Qual a definição de ar? Você vai escrever o que é o ar. Aí eu coloquei para vocês uma mistura de substâncias químicas no estado gasoso. Ficou bem fácil. Poluição do ar, tá? Qual é o maior poluente aí, um dos gases mais perigosos? É o monóxido de carbono. É gerado pela queima da gasolina, do querosene, dos óleos derivados do petróleo. Ele é tóxico, muito perigoso, pode ser letal ao ser humano, tá, gente? A combustão de combustíveis fósseis também produz gás carbônico. A decomposição da matéria orgânica nos lixões, aterros sanitários e nas regiões pantanosas gera o metano. Olha só, são 3 gases muito importantes. Esses gases aumentam o efeito estufa e contribuem para o aquecimento global, tá? Então aí, ó, a referência dos 3 gases principais que poluem o nosso planeta, tá bom? A ação no nosso corpo, efeito da poluição, irritação e alergia, irritação, ardência, tosse, desconforto, aumento das chances de desenvolver câncer, principalmente pulmão e pele, desenvolvimento e piora de problemas nos pulmões e coração, problemas respiratórios como asma, bronquite, alergias e enfisema pulmonar. Então, quem vive numa condição de poluição muito grande, tá, pode realmente ter essas condições aí de doenças mais agravadas, tá bom? Principalmente em muitos países que emitem muitos gases. A chuva ácida. Naturalmente, a chuva ácida é um pouco ácida. A chuva já é ácida pela presença do gás carbônico na atmosfera, mas ela pode ser muito mais acidificada pela presença de gases como enxofre e nitrogênio. Então, ó, a chuva já é ácida, mas quando ela tem maior índice de enxofre e nitrogênio, ela fica realmente muito perigosa, somente para os vegetais. Liberados principalmente durante a queima de carvão, gasolina e óleo, diesel, ou por meio de processos naturais, como erupção vulcânica, e alguns processos biológicos que acontecem no subsolo. No momento em que as nuvens se formam, elas entram em contato com outras substâncias, com essas substâncias, enxofre e nitrogênio, e geram ácidos que caem com a chuva. Quando isso ocorre, o solo, a água, as plantas e outros seres vivos são afetados, além de objetos, prédios e monumentos que ficam corroídos pelo ácido, tá? Agora, inversão térmica. Olha que legal, vou mostrar para você. O que seria normal dos gases presentes, né? Da temperatura dos gases. O ar quente ficaria por baixo, o ar frio ficaria por cima, mas esse ar quente, ó, subiria, aqui ficaria sempre mais frio, tá? A inversão térmica, o que está acontecendo no nosso planeta? O ar frio continua retido, o ar quente se mantém em cima, tá? E o ar frio se mantém em cima. Esse ar frio, ele não sobe, ele não consegue passar por essa camada. Sabe por quê, pessoal? Porque aqui tem uma condição de poluentes tão grande, tá? São partículas que ficam prendendo o ar frio aqui embaixo, tá? E a gente fica sentindo o calor como se fosse assim algo muito intenso. Não consegue, a temperatura não consegue modificar. A superfície da Terra é aquecida pelos raios solares e transmite calor para o ar. Assim, o ar aquecido sobe para camadas mais altas,
porque é mais leve. Então, esse ar quente ele é sempre mais leve e vai subir, tá? Esse momento do ar ajuda a espalhar a poluição. O contrário acontece na inversão térmica. O ar fica preso, o ar quente fica preso entre as camadas de ar frio, aqui, como eu falei, tá? Diminuindo a circulação dos ventos. Em grandes cidades, esse fenômeno dificulta a dispersão dos poluentes, os quais ficam retidos próximo à superfície, o que causa problemas de saúde. Apesar de ser um fenômeno natural, a inversão térmica pode ser agravada pela emissão de gases poluentes. Isso acontece em cidades onde os poluentes são muitos, tá? São Paulo tem muitas indústrias. China, na China também acontece isso. Vamos ao exercício. Primeiro, questão 1, 3. Circule todos os gases que fazem parte da composição natural da Terra. Isso eu já fiz com vocês. Vou fazer com vocês. Nitrogênio, tá? Faz composição natural do ar da Terra. Oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água, neônio, hélio. Pode marcar. O que é a atmosfera? É uma camada de ar ao redor da crosta terrestre, ok? 5. A camada de ar em torno dos planetas se chama atmosfera. O que faz com que essa camada fique em volta dos planetas? A força da gravidade. Fechou? O gás que existe em maior quantidade na atmosfera terrestre é o nitrogênio. Não é vapor de água nem hélio. Complete as frases. Ar, partículas sólidas e atmosfera. Além de gases e vapor de água, a atmosfera também apresenta partículas sólidas, tá? Aí tem um ponto, partículas sólidas. Todo o ar que nos envolve compõe a atmosfera. Muito bem. Agora, o que eu vou deixar para vocês, tá? Para casa. Vocês vão responder, não precisa ser tudo não, tá? Questão 8. Vocês vão responder. Questão 11. Ok? Eu tô lendo aqui e tô entendendo. 14. 19. Só mais um agora, tá? E 17. Para a próxima aula. Então, ó. Para casa. Tá bom, queridos? Desculpa a câmera agora. Para casa. 8, 11, 14, 17 e 19. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver a importância da água, tá? Aqui atrás você tem essa partezinha, né? Que tem o resumo. Isso aqui eu fiz também. Vamos lá. Atmosfera, poluição térmica e as funções, tá? Poluição térmica pode ser pela chuva ácida, pela inversão térmica. As funções da atmosfera: fornecer gases aos seres vivos, manter o ciclo da água, tá? Proteger a Terra e a radiação da radiação solar, manter a temperatura do planeta. Essas são as funções. Aí, ó, proteger a Terra da radiação solar, o que tem a ver? Com a camada de ozônio. Manter a temperatura do planeta, tá? Como? Através do efeito estufa. Tá bom, queridos? Muito bem. Aqui embaixo, eu aprendi a identificar a composição dos gases, a explicar a importância da camada de ozônio, tá? A falar sobre o funcionamento do efeito estufa, a reconhecer as causas e os problemas relacionados à poluição. Muito bem. Próxima aula, capítulo 22. Beijo.